Bom dia, terceiro ano. A gente vai dar continuidade agora a o... Ixi, começar de novo, peraí. Na continuidade, eu vou começar o capítulo novo, ó. Calma. Bom dia, terceiro ano. Hoje a gente vai iniciar o capítulo 10 do livro de vocês, tá? A gente vai falar sobre os problemas ambientais e a gente vai dar hoje uma introdução. Então, capítulo 10, aula 1, páginas 238 a 243. Então, vai ser só uma introdução, porque lá na aula do Meet eu tenho ainda algumas questões para responder sobre o capítulo 9. Né? Lembrando que no capítulo 9 eu falei sobre natureza, sociedade e meio ambiente. E a gente falou sobre as conferências ambientais. Então, a gente veio lá do Clube de Roma, de 68. Falamos da Conferência de Estocolmo, em 72, até... por exemplo, o Acordo de Paris de 2015. E a gente vai resolver algumas questões do MIT, então a nossa aula de hoje ela vai ser um pouco mais rápida, porque é apenas uma introdução aí do nosso capítulo 10, inclusive é o nosso último capítulo aí do livro, tá? Assunto também bastante cobrado aí no Enem, porque a gente está falando de meio ambiente, de problemas ambientais, então isso o Enem cobra bastante, ok? Então, pessoal, primeiro a gente tem uma introdução. E aí eu tenho uma imagem que diz aí o planeta pede socorro. Então a gente começou a perceber que os problemas ambientais, eles são consequências do modo consumista do qual temos vivido. Então falei para vocês anteriormente, no capítulo anterior, sobre o consumismo, né? Então a gente percebe aí lixo nos rios, no mar, substâncias tóxicas no solo, no ar. Então nós temos hoje muitos problemas ambientais. Isso fruto muito de uma questão consumista, né? Quanto mais o ser humano se torna consumista, mais eu preciso degradar o meio ambiente para produzir esses produtos. E aí esses problemas eles têm se intensificado, né? Então a gente tem aí problemas que hoje eles deixam de ser locais e passam a ser problemas em âmbito global. Tanto é que demorou, mas na final da década de 60, o ser humano começa a perceber que o meio ambiente vem sendo muito degradado, por isso a gente teve as conferências ambientais. Lembrando que desde a Rio 92, a cada 10 anos a gente tem novas conferências. Então a gente teve a Rio 92, né? A gente teve a Rio mais 10, que é em 2002, e a gente tem a Rio mais 20, né? Que é em 2012. Então a gente tem aí um processo de novas conferências a cada 10 anos para discutir problemas ambientais. E aí eu tenho duas notícias, pessoal, que eu tirei aí, algumas notícias para a gente poder discutir, tá? Temperatura recorde e aumento do degelo no Ártico preocupam a comunidade científica. Poluição de Nova Delhi provoca danos pulmonares permanentes em crianças. Então aí são algumas notícias que a gente se acostumou a ver, né? Por exemplo, a gente fala aí de derretimento do Ártico, a gente vem falando de temperaturas mais altas, a gente percebe que o Brasil está com temperaturas mais altas nesse momento. A gente fala aí sobre a questão de poluição, né? Que essa poluição ela vem afetando inclusive as pessoas que vêm nascendo. Então tudo isso é degradação ambiental. E aí a degradação ambiental a gente tem um conceito. Segundo a Lei 6.938 de 1981, degradação da qualidade ambiental por meio de alterações adversas das características do meio ambiente. Isso é o conceito de degradação ambiental. Então é a alteração adversa de características do meio ambiente. Lembrando que a maior parte desse processo ele é feito pelo homem. Essa degradação ambiental é uma degradação antrópica, tá? E aí a gente tem essa degradação, afeta a saúde, a segurança, o bem-estar da população, afeta atividades econômicas e sociais, afeta a fauna, afeta a flora. E então a gente tem aí uma condição adversa do meio, né? Essa degradação ambiental. O ser humano vem destruindo aí o mundo, né? Como mostra aí essa imagem. E aí, pessoal, a gente tem que... hoje a gente vive uma crise ambiental, né? Isso é fato. A gente tem uma crise ambiental e é preciso se discutir isso. Tanto é que a gente falou isso antes, né? A gente se discutia muito questões econômicas. Hoje eu não discuto só questão econômica, eu tenho que discutir questões econômicas vinculadas ao meio ambiente. Que é o que a gente falou sobre o desenvolvimento sustentável, né? Utilizar os recursos da natureza, economicamente falando, de forma que ele não acabe para gerações futuras. E aí essa ação do homem, ele torna-se uma ameaça para o planeta. E aí eu tenho uma pergunta: por que devemos nos preocupar? Né? Será que a gente realmente precisa se preocupar?
E aí, gente, realmente a gente precisa se preocupar sim, tá? A gente tem hoje uma crise ambiental contemporânea, tá? E a gente tem hoje uma crise que adquiriu proporções jamais alcançadas, né? Então a gente tem hoje realmente uma destruição, inclusive em áreas que nem são habitadas pelo ser humano, né? Áreas remotas, inóspitas do planeta, a gente vem destruindo, né? Como, por exemplo, regiões polares, né? Que vem com alterações climáticas. A gente tem um aumento aí do mar, né? Do oceano. Isso vem causando aí vários impactos, tá? Eu trouxe alguns exemplos aí da crise ambiental. Derretimento das geleiras no Ártico. A gente tem, entre outros, né? Esse derretimento das geleiras do Ártico, ele nos mostra que esses problemas ambientais eles não são só locais. Eles são problemas ambientais hoje que são de ordem planetária. Quando a gente fala, por exemplo, de um aquecimento global, o aquecimento global ele não é local, o aquecimento global ele é mundial. Então são alguns exemplos que mostram que o ser humano ele precisa frear, né, essa questão do desenvolvimento para que a gente possa proteger o meio ambiente, tá? Ou utilizar energias limpas, que a partir do momento que eu uso combustíveis limpos, energias limpas, eu estou protegendo o meio ambiente, ok? E aí, pessoal, a gente tem alguns exemplos aí. Eu tenho também os gases tóxicos, né, que são lançados aí na atmosfera. Por exemplo, pelo escapamento dos veículos, das chaminés de fábricas. E aí esse é um fenômeno que vem interferindo, né, nas nossas mudanças climáticas atuais. Então a poluição do ar hoje, nos grandes centros urbanos, a gente fala hoje que o mundo é urbano. A gente tem um mundo totalmente urbano. Então a gente pouquíssimos locais ainda que são agrários. Então a gente tem uma poluição muito grande que vem interferindo nessas condições climáticas. E aí a gente tem, por exemplo, aquecimento global, extinção de espécies, perda de biodiversidade, desertificação. Né? A gente sabe que a gente vem perdendo muitas áreas hoje para o desenvolvimento agrícola. Isso é um problema, porque a população mundial continua crescendo, cresce ainda lentamente, mas cresce. Então a gente, né, pode ter problemas com muitas áreas desérticas, chuva ácida, diminuição da camada de ozônio, e a gente sabe que essa camada é a protetora aí, uma camada que está lá na estratosfera, uma camada que protege a gente contra os raios ultravioleta, contaminação e exploração das águas dos rios. Então, a gente tem grandes degradações ambientais, quase todas elas causadas pelo homem, como vocês conseguem perceber. E aí, pessoal, a gente vem para a degradação dos recursos hídricos, tá? Eu vou falar mais na frente sobre outras degradações, tá? A gente vai falar, por exemplo, de poluição atmosférica, e a gente vai relembrar, por exemplo, inversão térmica, a gente vai falar de chuva ácida, a gente vai falar um pouco mais na frente sobre isso. Mas a gente vai começar falando sobre degradação dos recursos hídricos. Eu vou dar uma introdução nessa degradação dos recursos hídricos. Na próxima aula eu termino esse assunto, tá? Então a gente tem, por exemplo, o uso da água, né? Uso bastante aí da água em abastecimento doméstico, abastecimento industrial, irrigação, agricultura, uso aí de água para a questão aí dos animais. Então, a gente tinha, né, a água, durante muito tempo a gente considerou a água como um recurso inesgotável. E que era um recurso que é capaz de se renovar, que é um recurso que tem um ciclo natural aí da água. Então a gente achou que a água não teria fim, né? Só que essa água ela se torna cada vez mais escassa, já que a gente tem apenas 2,5% de água doce, sendo que a maior parte dessa água, desses 2,5% de água doce, estão em geleiras. A gente tem realmente para o consumo humano água próximo da gente, que não são águas que nem estão congeladas, nem águas subterrâneas, a gente tem em torno de 1%. Então a gente tem uma disponibilidade de água doce pequena, né? Ainda suficiente para o planeta Terra, mas é uma quantidade que vem se degradando. Então a gente vem com atividades humanas que vem afetando a disponibilidade e a qualidade das águas, tanto superficiais como subterrâneas. Então hoje, inclusive, águas subterrâneas, que são água doce, que são águas que estão em aquíferos, a gente vem degradando também, tá? Então a gente tem hoje uma diminuição de água potável para o consumo da população. Isso é um problema, né? Muitos alunos questionam, mas professor, eu tenho a possibilidade de fazer uma dessalinização da água, né? Tirar a água do mar e tirar ali o sal da água. É possível, mas é um processo mais caro, é um processo mais demorado e a água ainda nem fica 100%, né? Então é um processo ainda que a gente acaba evitando, né? O ideal é que a gente consiga saber utilizar essa água doce que a gente tem disponível, tá? E aí, pessoal, a gente tem algumas regiões que tem carência de água. Por ter carência de água, já gera realmente alguns conflitos, né?
A gente sabe que no futuro, a gente sempre fala isso, né? Pode ter guerra por água, pode. Por que não, né? Então a gente tem, por exemplo, regiões áridas e semiáridas do planeta, onde a água é naturalmente escassa. Então a gente tem, por exemplo, eu trouxe um exemplo aí, tá? Água dos rios Tigres e Eufrates, no Oriente Médio, é de grande interesse de 3 países, Turquia, Síria e Iraque. Então, esses 3 têm interesse nessa região de água doce, nesse rio de água doce. Isso pode gerar conflitos. Rio Nilo, na África, ele drena o território de 10 países. Isso é um problema também, tá? Aí, essa degradação aí dos recursos hídricos. Vamos lá para frente, tá? O intenso processo de poluição e degradação das reservas hídricas tem contribuído para a diminuição e escassez de água em muitas regiões, em países desenvolvidos e em países subdesenvolvidos, principalmente em países subdesenvolvidos, ok? E aí, pessoal, qual é a principal causa dessa degradação? Essa água que nós temos ainda próximo da gente. Primeiro, a gente tem um aumento de crescimento demográfico, uma população maior. Quanto maior a população e quanto menos instruída essa população, mais ela vai degradar os recursos hídricos, tá? Por exemplo, jogando lixo dentro dos rios. O alto grau de urbanização e industrialização. Avanço de atividades agrícolas e pecuárias. Então, a gente vem aí tendo uma intensa poluição e degradação desses recursos hídricos, tá? A gente tem também um aumento de uma população sem saneamento básico, principalmente quando a gente fala de países subdesenvolvidos, porque quando a gente fala, por exemplo, pessoal, de urbanização em países subdesenvolvidos, a gente tem que lembrar que essa urbanização ela foi rápida demais. Então as pessoas saíram, foi tardia e foi muito rápida. As pessoas vieram do campo para a cidade de forma tarde, por exemplo, aqui no Brasil, mais ou menos a partir da década de 50, mas as pessoas saíram do campo e vieram para a cidade de forma muito rápida. E aí as cidades não estavam preparadas para receber esse contingente populacional tão grande. Então a gente tem uma falta de saneamento básico, onde grande parte do esgoto doméstico e o esgoto industrial é lançado diretamente, às vezes, no rio, né? Sem qualquer tipo de tratamento. Ou seja, a gente vem tendo uma degradação grande aí das nossas águas. Água do rio, que é água doce, eu poderia estar utilizando aí como água potável, tá? Esse impacto, como eu disse, ele é maior em países subdesenvolvidos, tá? Porque eles têm recursos escassos, não têm tanto dinheiro para ampliar investimentos, tanto no tratamento quanto no abastecimento de água, beleza? E aí, pessoal, a gente tem que esses precários serviços de saneamento básico, eles têm consequências diretas na vida e na saúde da população. Porque como eu tenho uma água que está poluída, uma água contaminada, eu vou favorecer inúmeras doenças. Então, por exemplo, eu vou me abastecer de uma água que está contaminada. Uma água que não é uma água que é uma água que está ali pronta para o uso, né? Então você vai ter aí proliferação de doenças como cólera, leptospirose, hepatite A, esquistossomose, tá? Que vem fazendo muitas vítimas no mundo, né? Muitas pessoas hoje morrem por conta de problemas em relação ao uso da água, de não ter um abastecimento adequado de uma água limpa aí para o seu uso. Principalmente com crianças, esse é o problema, tá? E aí, pessoal, a gente encerra essa aula de hoje, tá? Na próxima aula, eu vou falar do uso químico, uso de químicos agrícolas, ou seja, agrotóxicos, pesticidas e fertilizantes. O que isso vem degradar recursos hídricos, principalmente quando eu tenho o uso de um agrotóxico e ele vai infiltrar, vai chegar nos aquíferos. Então, na próxima aula falaremos sobre isso. Eu vou falar sobre eutrofização das águas. Na biologia você vê isso, mas a gente vê na geografia também, que é a retirada de oxigênio da água. A gente vai entender como é essa retirada de oxigênio, que mata também ali animais e plantas marinhos, tá? A gente vai falar de contaminação das águas oceânicas, principalmente por grandes petroleiros que jogam aí petróleo nos oceanos. A gente vai falar de consumo e superexploração dos recursos hídricos, tá? E a gente vai falar também sobre as diversas formas de poluição atmosférica. A ideia é que na próxima aula a gente consiga encerrar esse capítulo 10 e a gente fique aí com algumas aulas só mesmo para revisão de alguns assuntos que são importantes e também para resolução de questões, já que a gente tem a prova do Enem aí em janeiro, ok? Então a gente hoje só fez uma introdução dessa aula porque eu pretendo na aula do Meet resolver
algumas questões com vocês, tá bom? Então, pessoal, lembre-se de fazer a leitura, como eu sempre digo, essa leitura não substitui, essa aula aqui, desculpa, não substitui a leitura. Qualquer dúvida, assista essa aula no YouTube, quantas vezes você precisar. E essa aula, pessoal, ela tá da página 238 a 243. Então, muito obrigado, saudades, se cuidem. Até a próxima.